Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, dando sequência nas nossas videoaulas a respeito de comandos elétricos, hoje vamos iniciar aí, o estudo das partidas de motores de indução com tensão reduzida. E a primeira que nós vamos ver é a partida estrela-triângulo. Então, ao término deste módulo, desta unidade, nós vamos ter o entendimento aí, referente ao princípio de funcionamento da partida estrela-triângulo de motor de indução. Vamos conhecer o comando elétrico para acionamento deste dispositivo e também aprender a montar essa partida estrela-triângulo de um motor de indução. Basicamente, o que nós precisamos ter na nossa, para que a gente consiga fazer essa partida estrela-triângulo. Primeiramente, o nosso motor ele precisa ser uma ligação em dupla tensão. Então, esse motor eu tenho que ter, por exemplo, o motor para fechamento em 380 volts e 220 volts. Então, meu motor ele precisa ter esse fechamento para tensão dupla. Tá? O mais comum é essa aplicação mesmo, 220 e 380 volts. Tá? Ou a tensão ela tem que ser uma da outra, ter uma diferença de 1,73 vezes maior que a outra. Tá bom? Então vamos analisar agora aqui no nosso diagrama elétrico como que seria esse circuito. Tá? Então primeiramente vamos analisar aqui o circuito de força, tá? Onde nós temos as três fases alimentando os nossos motores, o nosso motor aqui, e nós temos três contatores, contator K1, contator K2 e contator K3. Uma característica desta partida aqui é que o fechamento do motor ele não é feito como nós vimos nas videoaulas lá quando eu mostrei para vocês o fechamento dentro da caixa de ligação do motor. O fechamento do motor ele é feito através dos próprios contatores aqui que são inseridos no circuito de potência. Tá bom? Então vamos imaginar a primeira aplicação aqui, onde eu tenho uma tensão de 220 volts, trifásica, tá? E eu vou alimentar este motor de indução. Quando que a gente usa a partida estrela-triângulo ou qualquer partida com tensão reduzida para motores de indução? Quando a gente precisa diminuir o que nós chamamos de corrente de partida do motor. Quando o motor está parado, a corrente de partida dele é muito elevada para tirar esse motor da inércia. Então, uma opção é trabalhar com estas partidas com tensão reduzida, onde a gente consegue reduzir um pouco a corrente de partida do motor, o que vai melhorar para que a gente consiga dimensionar os dispositivos de proteção, os fusíveis e até os cabos, inclusive. Tá bom? Então, voltando no exemplo aqui, nós temos aí uma tensão de alimentação trifásica 220 volts e eu quero acionar esse motor aqui na configuração de estrela-triângulo. Então, primeiramente, para quem lembra das últimas videoaulas aí, nós temos lá os fechamentos dos motores. O fechamento estrela, ele é para motores com tensão de alimentação em 380 volts. Correto? Pois bem, quando é realizado esse fechamento, com o motor em tensão de 220, o que vai acontecer? Eu vou estar aplicando uma tensão menor nos enrolamentos do meu motor. Então, teoricamente, eu vou ter uma redução na minha corrente. Tá? Isso não é o ideal, porque eu posso, se eu tiver uma carga lá no meu motor, no meu eixo, posso ter algum problema com relação a isso. Mas é uma característica interessante desses motores que a gente consegue realizar esse tipo de acionamento. Principalmente quando a gente consegue fazer com que esse motor ele acione com uma carga no eixo mecânico, no eixo dele, uma carga mecânica, uma carga muito baixa, uma carga mais baixa. Então seria possível a gente fazer a partida desse motor mesmo com esse tipo de configuração. Tá bom? Então aqui nós temos a alimentação trifásica e vamos fazer o primeiro fechamento em 380 volts. Então nós lembramos que em 380 volts eu preciso curto-circuitar três terminais aqui, três
os 3 enrolamentos do meu motor. Então aqui eu tenho aqui essa conexão, 1, 2 e 3, e eu tenho a 4, 5, 6. Poderia estar invertido, não tem problema nenhum. Tá? Então no primeiro momento, o que eu tenho que fazer? Tenho que ligar o motor numa tensão de fechamento maior do que a minha tensão da rede, para que o motor inicie o giro. Então eu vou acionar o meu contator K3, aonde eu vou curto-circuitar aqui os terminais 1, 2 e 3, e depois eu vou ligar o contator K1. Isso pode ser que ocorra até no mesmo instante, tá? Não tem problema com relação a isso. Quando ocorre isso, o motor já iniciou o giro dele. Então o motor está girando, né? Iniciou a aceleração, e nós vamos acompanhar isso através de um temporizador. Então esse temporizador está contando um tempo para que ele realize a comutação do contator K3 com o contator K2. Então, passado um certo tempo, esse contator K3 ele vai ser desligado e eu vou acionar o contator K2. Quando eu acionar esse contator K2, eu vou ter o fechamento do meu motor em triângulo. A estrela estava aqui, né? E agora eu tenho o fechamento em triângulo. Ou seja, né, a mesma fase que está indo no terminal 1 tem que ir no terminal 6. A mesma fase que está indo no terminal 2, ela tem que ir no terminal 4. E a mesma fase que está indo no terminal 3, que é essa daqui, tem que ir no terminal 5. Tá? Então, quando o contator K2 energizar, o meu motor ele vai estar girando em triângulo. Então, ele vai estar fechado para 220 volts e ele vai estar com a tensão nominal que ele foi projetado para isso, né, baseado neste exemplo. Tá bom? Então, este seria, né, a lógica de acionamento da parte de força deste motor, desta partida. Um cuidado importante que nós precisamos tomar no nosso comando elétrico é garantir, através do intertravamento, que o contator K2 e o contator K3 não sejam acionados na mesma hora. Porque isso, né, analisando nosso circuito, nós verificamos que teria um curto-circuito em 3 fases. Então, o nosso comando elétrico precisa ter esta proteção. Tá? E aqui seria o nosso comando elétrico. Tá? Então, vamos analisar aqui, basicamente, né, o funcionamento dele. Então, aqui nós temos, né, os nossos 2 botões para ligar e desligar. Então, primeiro passo, acionei o botão para ligar. Ele vai acionar o contator K3, que por sua vez vai fechar esse contato e vai acionar juntamente os contatores D1 e o contator K1. Então, meu motor já vai estar fechado na configuração em estrela. Né? Lembrem daqui, ó, K3 com o K1. Tá? E o meu temporizador também já iniciou a contagem do tempo. Quando chegar a determinado tempo, né, estipulado, ele vai fechar esse contato aqui. Ó. Porém, observem que tem também um contato do meu temporizador na linha de comando do meu contator K3, da bobina dele. Então, quando esse contato fechar, esse daqui vai abrir. Pois bem, abrindo este contato, o contator K3 ele vai ser desligado, né, a bobina dele, e ele vai fechar este contato aqui que acabou ficando aberto no primeiro momento. Então, quando ele fechar esse contato, vai energizar o meu contator K2, que é o fechamento em triângulo. Então, meu motor já vai estar fechado em 220 volts nesse caso. Tá? E aqui nós temos, né, os contatos de intertravamento do contator K2 e do contator K3 nas linhas de comando de cada uma das bobinas, justamente para que não tenha o risco, né, do acionamento desses 2 componentes aí na mesma hora, para evitar o curto-circuito. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!